A saúde pública é uma das áreas mais problemáticas para o governo de transição. Dados estão sendo sonegados, mas apesar da falta de informações, já é possível perceber que o problema é bem maior do que se imaginava. Bicho, você não faz ideia do que o GT, o Grupo de Transição aí da Saúde, tá passando lá no centro do Banco do Brasil, em Brasília. É uma coisa de louco, assim. Tipo, ó, seguinte, hein, temos que vacinar a galera no ano que vem. Quanta vacina tem guardada aí, ô governo federal? Ah, isso é sigiloso. Não vou falar. Tá desse jeito, tá desse jeito. Vamos ler um pouquinho aqui? Governo Bolsonaro sonega dados da saúde para a equipe de transição de Lula. O trabalho da equipe de Lula no âmbito do SUS tem avançado aquém do programado. Motivo: a gestão Bolsonaro compulsiva por decretação de sigilos, também nessa área esconde dados vitais para a organização de uma agenda futura. O estado do ministério é de caos e balbúrdia. É, gestão Pazuello, né, bicho? Herança Pazuello. Enfim, figurões aí do grupo de transição, grupo destinado aí à saúde, que está tratando dessas questões, eles foram lá e convocaram uma coletiva. Quem é que estava? Humberto Costa, Temporão e o Arthur Quioro, figuras aí que foram fundamentais na gestão da área de saúde nos governos do PT. E, de novo, a vibe ali não era a melhor do mundo, não. Nós identificamos que aqui não se encontra apenas um dos mais graves problemas do Brasil, mas é uma demonstração do descalabro com que a gente formula esse diagnóstico da saúde no Brasil. Só para ter como base de dado, até o ano de 2015, o Brasil mantinha cobertura vacinal para todas as vacinas inseridas no calendário nacional de imunização superior a 95%, com exceção da vacina contra a febre amarela, porque havia uma nova estratégia de expansão e aquela vinha progressivamente subindo. Mas todas as demais vacinas estavam dentro da meta. Essas coberturas foram caindo de tal forma que hoje nós estamos numa situação de absoluta insegurança. Então, esse não é o diagnóstico apenas do grupo de transição. Ele é o diagnóstico apontado pelos gestores municipais, pelos gestores estaduais, pelos especialistas. Não se trata agora de dizer nós estamos com potencial risco. Ele é concreto. Vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Bom se fosse só com as vacinas o problema. Bom se fosse. Vai faltar esparadrapo, remédio no farmácia popular, mas remédio cotidiano, não é remédio caríssimo para doença rara. Não, a gente está numa situação muito crítica. E aí o Gonçalo Recina, que foi presidente da Anvisa, teve um papel muito importante aí de crítico da gestão Bolsonaro durante a pandemia. Ele fez uma fala espetacular lá na TV Democracia, Ana, porque ele vai pontuando nome a nome. Quais são as assinaturas dessa obra distópica, entendeu? Que o governo Bolsonaro está legando para a gente na área da saúde. Eu gostei muito de ouvir. De novo, a coleção de crimes que o Bolsonaro cometeu, porém, nós tivemos dois obstáculos intransponíveis, que talvez a história venha a corrigir. O primeiro obstáculo intransponível chama-se Procuradoria-Geral da República. O PGR enterrou tudo que ele teria que ter desenterrado e proposto como ação à justiça. O juiz, como nós já sabemos, finalmente aprendemos por causa do caso Moro, o juiz não pode acusar e julgar, o juiz tem que julgar. Agora, a Procuradoria tem que fazer o processo penal para que o juiz possa julgar. A Procuradoria enterrou todos os processos. O procurador Oaras e a subprocuradora Lindora, né, com este nome, fizeram um estrago fantástico nas suas responsabilidades. E esta é a primeira explicação pela qual nada se investigou neste país. A segunda é o papel do presidente da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira. Ele fez o segundo enterro.
né, todos os pedidos de impeachment absolutamente corretos, bem documentados, foram também para a gaveta do Arthur Lira. A começar de toda aquela investigação que foi feita pela CPI da Covid. A CPI da Covid demonstrou a incompetência do governo. Agora, e eu acho que este é um recado que fica para o nosso futuro, né? Este é um recado que fica para o nosso futuro. Nós temos que revisitar as instituições que fazem com que este país pareça ser uma democracia. Nós temos que garantir que este país, além de parecer, é uma democracia. Para isso, nós temos que revisitar as instituições que fazem com que este país seja uma democracia. E a Procuradoria-Geral da República e o funcionamento do Congresso são dois elementos fundamentais para um futuro governo. Nós temos que garantir que não venha a acontecer golpes de Estado como que aconteceram com o Temer fazendo aquele serviço sujo em 2015, 2016. Nós temos que garantir que coisas como as que aconteceram durante os 4 anos deste governo, em que não se verificou absolutamente nada, não voltem a acontecer. Por quê? Porque a democracia sofre. Porque o povo brasileiro sofre. Porque nós tivemos praticamente 700 mil mortes pela Covid por incompetência de um governo que nós não fomos capazes de controlar e de colocar novamente nos eixos. Um governo que não fomos capazes de controlar e de colocar nos eixos. Quer dizer, uma vez que conquistou o poder, conseguiu construir uma estrutura de impunidade, e os pilares desta estrutura foram mencionados ali pelo Gonçalo: Procuradoria-Geral da República, Parlamento, presidente do Parlamento, né? E a gente ficou de mãos atadas, não pôde fazer nada. Por isso precisamos revisitar essas instituições e compreender. Como foi possível que elas não funcionassem? Como foi possível que nem 600, 700 mil mortes despertassem a vontade de investigar o presidente? O que deu errado, né? Essas são as questões que o Gonçalo coloca. Precisava de um doutor para fazer um diagnóstico, né? A gente tem diante da gente um desafio, sabe? Não apenas de reconstruir o país, mas de entender, antes de mais nada, o tamanho do buraco onde a gente se meteu, né? A gente sequer consegue medir, entender o tamanho do problema. Fundamental nesse sentido, a gente tinha falado ali no começo, como a gente vai tratar dessas questões dos sigilos de 100 anos, sabe? Do governo Bolsonaro, e a forma como eles sucatearam, não apenas sucatearam as instituições, acabaram com órgãos, com secretarias, com ministérios, mas também como eles minaram fundamentalmente os processos de informação do país. Não é só uma questão de desmantelamento físico, material, econômico, também, né, fundamentalmente, claro, mas também de um desmantelamento das estruturas de informação que permitem com que a gente saiba o que fazer e como resolver e por onde agir, por onde começar. Então a gente vai ter um trabalho muito sério de reconstruir esses sistemas. Para pegar um exemplo, a gente falou ali dos dados da saúde, mas veja o que acontece nos dados sobre a destruição da Amazônia, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande de voltar a entender, voltar a se comunicar, né, digo, socialmente e também interinstitucionalmente, entre órgãos e entre secretarias e entre, enfim, pessoas responsáveis. As comunicações também já não são possíveis, né? Pois nos faltam dados e nos faltam métodos para compreender o que está acontecendo. Então a gente vai ter um desafio muito grande mesmo pela frente, e
vai passar por, vou continuar minha campanha aqui, vai passar por não anistiar os 100 anos de sigilo. Eu acho que tem que ter uma festa pública para abrir isso aí.